Olá pessoal, tudo certinho? Então, conforme pedido, né, a gente vai dar continuidade à aula sobre o hipotálamo e o sistema límbico, os mecanismos comportamentais e motivacionais, né, do sistema límbico, focando no hipotálamo, né? Nós já iniciamos essa aula presencial e agora essa segunda parte da aula a gente está apresentando para vocês aí na forma desse vídeo. Por vocês. Então, só relembrando, né, nós estávamos comentando lá sobre o sistema límbico e nós falávamos lá nas aulas anteriores, né, que uma das estruturas do sistema límbico, que é uma estrutura-chave, é o hipotálamo. E esse hipotálamo, como também já foi comentado, ele possui várias funções. Então, ele controla o nosso comportamento, ele controla a osmolaridade dos líquidos corporais, ele controla os desejos de comer e beber, né? A gente viu bastante isso ontem, né? O que leva um animal a procurar comida e o que leva a procurar água e assim por diante. Ele faz o controle do peso corporal, porque já que ele controla a ingesta, né? Nós temos lá o centro da fome e da saciedade, ele vai estar controlando também com a resposta a essa ingesta de alimento, que seria, no caso, a comida. Ele controla o sono, a temperatura corporal, também vimos na aula anterior, né? E hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre a atividade sexual. Então, ele também faz o controle da atividade sexual. Embora esse controle que a gente está comentando aqui com vocês, é um controle assim mais exercido nos animais do que no próprio homem, né? Então, a parte cortical que a gente tem, córtex cerebral, ele faz a modulação, inclusive do nosso comportamento relacionado ao sexo, né? Isso num indivíduo normal, tá? Então, a gente tem essas funções. Relembrando um pouquinho, né? O hipotálamo é uma estrutura que é dividida aqui em 10 núcleos. Então, nós temos 10 núcleos celulares e cada núcleo desse ele desenvolve uma determinada função. E também relembrando, né, o hipotálamo ele está estritamente ligado aqui à hipófise. A gente chamava ela de pituitária, né, pituitária antigamente. Então, é uma estrutura que também faz o controle hormonal da hipófise e a hipófise fazendo o controle hormonal com as outras estruturas do corpo. Falando um pouco na regulação da água corporal, né? O hipotálamo ele regula a água corporal por duas maneiras distintas. Ele faz, ou ele cria a sensação de sede no indivíduo, né? Então, o que faz com que o animal ou a pessoa ele passe a procurar a água, a beber a água, né? Então, e outra coisa também que ele faz o controle da temperatura corporal, da água corporal, é o controle da excreção da água. Então, se o hipotálamo ele é avisado que nós estamos com os níveis de água corporal baixa, né? Então, nós vamos ter algumas ações fisiológicas que vão impedir que a pessoa urine. Então, ela vai controlar aqui a diurese, né? Então, uma vez detectado, só para vocês entenderem, uma vez detectado que houve diminuição dos níveis de água corporal, vocês sabem que 70% do peso corporal da gente é água, né? A gente praticamente é um aquário vívido, né? Onde todas as nossas reações químicas, todo o funcionamento, todo o metabolismo, ele ocorre em meio aquoso. Se não tivesse água, não existia vida, né? Então, isso já é uma teoria mais do que defendida. E ela é super importante. Então, os níveis de água corporais, eles são importantes. E quando nós temos alguma diminuição desses níveis, então, o hipotálamo, ele entra em ação. Como é que o hipotálamo, ele faz isso, né? É pela osmolaridade. Então, quando o sangue ele fica hipertônico, ele fica grosso, né? A gente fazendo analogia específica, ele fica grosso. O hipotálamo ele detecta essa osmolaridade aqui do sangue
Então, nós temos sensores, né, receptores para detectar isso lá no hipotálamo, na região dos núcleos supraópticos do hipotálamo, né? E daí o que que acontece? Aí ele cria ou a sensação de sede ou ele faz o controle da excreção da água. E muitas vezes faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, como é que se instala a sede? Né? Como é que a gente sente sede? Primeiro pela osmolaridade sanguínea, né? E também pela volemia. Então, lembra lá do controle da pressão arterial? Eu até coloquei aqui do lado a pressão arterial, porque vocês já sabem, se a volemia ela tá baixa, se tem pouca plasma, né, sanguíneo, e eu tenho muito elemento figurado no sangue, esse meu sangue ele vai estar hipertônico. E o que que vai acontecer? Essa hipertonicidade ela vai ser detectada pelos osmorreceptores hipotalâmicos e isso vai induzir, né? Isso avisa o hipotálamo, olha, né? Tá faltando água, tá faltando água. Então ele induz a sensação de sede. Como essa sensação de sede é uma reação emotivacional, né? É uma necessidade primária, isso vai induzir com que a gente ou, né, o animal ele vá procurar água, tá? Então ele vai beber água. Então aqui a gente já tem até um comportamento direto, né, de ir beber água. Outra coisa que está relacionada com a hipovolemia, né, pouco volume sanguíneo. Então geralmente quando a gente tem hipovolemia, essa hipovolemia ela é detectada aqui pelos barorreceptores, que nós vamos ter lá no arco aórtico e na carótida. E daí a gente tem a deflagração daquele famoso sistema que vocês também já conhecem, que é o sistema renina-angiotensina. Né? Então, tudo isso mediado, né? Então, via hipotálamo. Vocês lembram lá quando a gente estudou isso, gente, né? Então, a pressão ela tá muito baixa, ó, a pressão tá baixa. O sistema simpático ele é acionado via hipotálamo, agora vocês já sabem, né? Que nós temos uma porção do hipotálamo que ele aciona o sistema simpático e o sistema renina-angiotensina ele é flagrado, tá? Então, só relembrando isso aqui, né, que a gente já viu anteriormente, a renina, ela é uma enzima que ela é liberada lá no rim, por isso que vem rim, né, renina, e essa renina, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar essa substância aqui, que é o angiotensinogênio, que é uma proteína com 400 resíduos de aminoácido, numa proteininha pequena, que na realidade a gente nem pode chamar de proteína, sim peptídeo, que é a angiotensina 1, que ela tem 9 resíduos de aminoácido. A partir desse momento, entra em ação uma outra enzima, que é a ECA, né, enzima conversora da angiotensina, que vai converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Como que ela converte, né? Ela quebra as ligações aminoácidas aqui, ó. Então, de 9 resíduos de aminoácidos, a gente vai ficar com 6. E o que que faz essa angiotensina 2, né? Então, ela vai, por exemplo, lá, estimular a hipófise a liberar o hormônio antidiurético. Só para lembrar um pouquinho, né? A gente já está antecedendo lá uma coisinha que a gente vai falar lá na frente. O hormônio antidiurético ele é produzido no hipotálamo. Então, a parte hipotalâmica, que é a parte endócrina, né, do hipotálamo, ele produz esse hormônio. E esse hormônio antidiurético, ele vai impedir a diurese. Como o nome já está dizendo, antidiurético. Outra coisa também, né, a angiotensina 2, ela age no hipotálamo, via hipotálamo, e ela induz a sensação de sede. Se a gente toma água, eu estou aumentando a volemia. Se eu aumento a volemia, eu aumento a pressão arterial. Vocês estão vendo que tudo isso aqui está relacionado com a baixa, ó, a hipovolemia. Estou tentando consertar isso aqui, né? Então, tudo aqui está contribuindo para que o nosso organismo ele tome, né, algumas ações fisiológicas para aumentar o volume de água.
Outra coisa que a angiotensina 2 ela também faz, ela vai lá na adrenal, ela vai se ligar nos receptores da adrenal e ela vai induzir a adrenal a produzir um hormônio que é a aldosterona. E essa aldosterona, o que ela faz? Ela age no rim, né? Lembrando que a adrenal ela está acima do rim e ela vai fazer com que a gente tenha retenção de água e sódio. Olha, gente, estou retendo água, né? Então, estou aumentando a volemia. E também, ó, ela vai fazer, a Angio 2, ela faz vasoconstrição. Tanto essa vasoconstrição, ela é periférica, então ela vai atuar lá nos vasos, ela tem um receptor específico para ela, né, que é o AT1. Então a angiotensina 2 atua em AT1 e vai fazer com que ocorra o processo de vasoconstrição periférica para aumentar a pressão. E aqui no rim especificamente, ela vai fazer vasoconstrição das artérias renais, né? Evitando aqui que o rim ele faça a liberação da água, principalmente ali das artérias renais, da porção do néfro próximo ali à alça de Henle, né? Então a gente tem essa vasoconstrição também, tá? Então a vasoconstrição que a Angio 2 ela promove para aumentar a pressão, não é só a periférica, não é só em vaso periférico, como a noradrenalina faz, né, quando a gente aprendeu, mas ela também faz aqui nas artérias, tá? Então, o que ocorre? Ó? Então, quando ocorre hipertonicidade, né, ou hipovolemia, os neurônios da área supraóptica do hipotálamo, então eles são estimulados, né? E quando eles são estimulados, eles estimulam a hipófise a secretar o ADH, que antigamente a gente chamava esse H de vasopressina. Né? Na realidade, como ocorre vasoconstrição, de uma forma geral, então ela era chamada de vasopressina. Se pensava que a vasoconstrição era induzida por ele, mas na realidade ele vai agir principalmente inibindo lá a diurese da pessoa. Então esse hormônio é chamado de hormônio antidiurético, aí vai ocorrer diminuição da perda de água na urina, sem afetar a excreção dos eletrólitos, que isso aí é super importante. Se afetasse a excreção dos eletrólitos, né, a gente teria um problema do equilíbrio ácido-básico. Vocês vão aprender bem isso no semestre que vem. Então, o ADH ele age aumentando aqui a absorção da água nos túbulos renais e, consequentemente, ele diminui a eliminação da água pela urina. Então, ele vai diminuir a diurese. Olha aqui no lado direito aqui da tela de vocês, ó. Então, a parte, né, da hipófise, a neurohipófise, ela libera o ADH, que foi produzido lá no hipotálamo. O ADH ele age nos rins, né, no túbulo contorcido dos rins lá, e ele vai impedir a diurese. Olha só, né, o indivíduo ele está urinando pouco, tá? Imagine vocês se vocês estão perdidos lá no deserto de Saara, vamos supor, né, vamos fazer uma analogia aqui. Vocês estão perdendo água através do suor, né, da evaporação, tal, e essa água, esse equilíbrio ali hidrolítico que a gente tem, ele está correndo o risco. Então, uma das coisas que vai acontecer, né, é a diminuição da urina, especificamente da urina. E, obviamente, vocês estão lá no Saara, né, as mucosas elas vão secando e o ressecamento de mucosa também induz lá o hipotálamo a ter a sensação de sede, né? Então, ele vai induzir a sede. Aqui só mostrando mais de uma forma específica, né? O que o ADH ele vai fazer, ó? Ele aumenta a reabsorção da água, ele tem um efeito muito parecido lá com a aldosterona, né? Vai diminuir o volume da urina, né? Diminui a concentração, essa diminuição dessas concentrações do ADH, ele vai induzir um tipo de diabetes que a gente chama de diabetes insípida, tá? Não é aquela diabetes mellitus que a gente está acostumada, né? Mas por que essa doença ela recebeu o nome de diabetes?
porque o indivíduo ele tem sede excessiva, né? Então, ele bebe muita água, e se ele bebe muita água, ele tem intensa poliúria ali, né? Ele vai urinar bastante. E esses sintomas são sintomas da própria diabetes mellitus, né? Da hipertonicidade gerada pela alta concentração de glicose no sangue do diabético. Aqui, né, a gente não tem, por exemplo, né, no paciente com diabetes insípida, aumento excessivo da glicemia. Mas assim, a doença ela recebeu o nome de diabetes pelos sintomas específicos, exceto pela hiperglicemia, tá? Então, para mim dizer assim, que o indivíduo é diabético mélito, né, ele tem diabetes mellitus, pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, ele vai ter hiperglicemia sustentada. E junto com essa hiperglicemia, ele vai ter sede, ele vai ter polidipsia, ele vai ter glicosúria, ele vai ter um monte de coisa. Aqui no diabético que tem a doença insípida, né, diabetes insípida, o indivíduo ele não tem hiperglicemia elevada, né? Mas ele tem alguns dos outros sintomas. E só para puxar um pouquinho, né? Só para vocês relembrarem aqui, fazerem a associação, existem substâncias que inibem a produção do ADH. E uma dessas substâncias é o etanol, o álcool, né? Então, quando a gente está urinando, aliás, quando a gente está bebendo, né? Vai tomar lá um choppzinho, balalá, balalá, a gente começa a beber, né? E logo que dá o start da micção, a vontade de fazer xixi, a gente parece que não para mais. Então, o álcool ele inibe a produção de ADH, que é o hormônio que impede da gente fazer xixi. Então, o indivíduo ele urina muito mais, tá? Então, ele passa a urinar mais. Então, aquelas filas homéricas lá do banheiro tem uma explicação fisiológica, até uma explicação fisiofarmacológica, né? Porque o álcool é uma substância estranha, uma substância que vai agir, né? Nos ductos coletores aqui, ó, fazendo com que o álcool, né? O ADH ele não use isso, né? Ele não faça esse tipo de efeito, então a pessoa não consegue, ok? Então, dessa forma aí, é que o hipotálamo ele faz a regulação da água, né? Dos níveis de água no organismo da pessoa, que é importante, né? Se não existe água, a gente pode até ficar sem comer durante muito tempo, mas a gente não pode ficar sem tomar água. Para tudo, tá? Outra coisa que ele faz, também a gente já viu lá nas aulas anteriores, ó, ele regula a secreção de todos os hormônios produzidos e armazenados na adeno, né? Na adeno-hipófise, nessa região aqui anterior aqui da hipófise, na parte da frente da hipófise, né? E desse modo, ele exerce uma ação controladora sobre quase todo o sistema endócrino. Sempre vai ter um eixo, gente, hipotálamo, hipófise, alguma glândula, né? Aí vocês têm quais são os eixos mais importantes, mais conhecidos na clínica. O eixo hipotálamo, hipófise adrenal. O eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, né? Então, ovário, o testículo e assim vai. E o hipotálamo, ele produz e regula a secreção dos hormônios armazenados aqui na neurohipófise. Então, a gente sempre vai ter um hormônio hipotalâmico, né? Exercendo ação sobre os hormônios que a hipófise produz, e a hipófise, por sua vez, ela vai estar controlando aqui as outras glândulas corporais, né? Então, a gente tem vários exemplos aqui, por exemplo, né? Na parte aqui das gônadas, por exemplo, ó, o hipotálamo ele libera, né, o GNRH, lembra que a gente viu isso na aula da reprodução? Ele vai agir aqui sobre a hipófise, e a hipófise vai liberar o FSH e o LH, que tem ações específicas no corpo do homem e no corpo da mulher, né? Então, o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, né? Ele é exercido por isso.
O hipotálamo, ele libera, lembra na aula de ontem, o TRH. Esse TRH ele vai atuar sobre a hipófise, que vai produzir o TSH. E esse TSH, ele vai atuar principalmente lá sobre as glândulas, né? Principalmente lá a tireoide, que não está aparecendo a tireoide. Ah, tá aqui, ó. A tireoide, para produzir o T3 e o T4. Lembra ontem, né? Nós estávamos vendo das ações fisiológicas que ocorrem quando a gente tem que produzir calor a longo prazo, né? Então, é uma função hipotalâmica. Então, ele vai tudo isso aqui, ó. E ele faz essa neuromodulação, a gente chama isso de neuromodulação, sim, né? Uma modulação neuroendócrina, porque o hipotálamo e a hipófise, eles fazem parte do sistema endócrino central. E ele faz essas conexões, né? Via o eixo hipotálamo-hipófise. Então, é uma conexão hipofisária também, né? Os hormônios adeno-hipofisários, eles respondem a fatores de estimulação ou inibição hipotalâmico. Então, a própria hipófise, né? O que eu quero dizer isso, né? Que quando esses hormônios eles estão em alta concentração, eles fazem lá o feedback negativo, né? E os neurohipofisários também, ó, eles são sintetizados pelos próprios neurônios hipotalâmicos que regulam, né, e que chegam, né, principalmente a neurohipófise, tá? O hipotálamo, ele produz principalmente, ele faz essa regulação usando as alças de feedback negativo. Então, aqui a gente já tem, ó, um exemplo, né? Ó, o GNRH, que é produzido pelo hipotálamo, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Ele age sobre a hipófise, e a hipófise ela vai liberar as gonadotrofinas, o LH e o FSH. Se a gente tem aumento desses hormônios aqui na concentração sanguínea, a gente vai ter aqui o que, né? Digamos assim, o feedback negativo para inibir. E se a gente tem baixa desses hormônios, a gente tem também o feedback negativo para aumentar a produção, né? Então, isso tudo vai ocorrer, ó, via essas alças. Essas alças, elas podem ser longas, como no caso aqui, ó, testosterona. Alta concentração de testosterona inibe o hipotálamo a produzir o GNRH, que por sua vez impede que a hipófise libere o LH e o FSH. Lembra lá quando a gente estudou o sistema reprodutor, né? O efeito principalmente ali do FSH sobre a produção aqui de testosterona, né? Então, esse controle, ele pode ser um controle positivo ou um controle negativo, de acordo aqui com as necessidades do corpo. Se eu tenho baixa concentração, eu estou estimulando a produção. E se eu tenho muita concentração, alta concentração, o organismo ele inibe, né? Então é um processo que é inibitório, tá? Então essas alças elas podem ser longas, curtas e ultracurtas, né? Como a gente tá aqui do lado. Aqui só para relembrar um pouquinho, a gente já falou isso anteriormente, né? O hipotálamo ele libera a ocitocina. A ocitocina ela estimula as contrações uterinas, né? Estimula a placenta a produzir prostaglandinas, e isso vai estimular as contrações uterinas no caso do nascimento, né? Então, ocitocina é um hormônio produzido lá pelo hipotálamo. Outra coisa que ela faz também, a ocitocina aqui, ó, ela vai estimular as células contráteis do mamilo a fazer a ejeção do leite. Então, aqui a gente tem praticamente, no caso da amamentação, o efeito de dois hormônios, é a prolactina, que induz a liberação, ó, a liberação do leite, né, a produção e liberação na realidade, e a ocitocina.
Lembra que a gente já tinha discutido isso, né? Quanto mais o bebê suga o mamilo da mamãe, uma informação, né? Tá indo lá para o hipotálamo liberar a ocitocina. Então, isso aqui é uma, digamos assim, é um evento, né? Que ele se perpetua através do processo ali da sucção, né? Ok? Ó, então, só para resumir o que já foi conversado. Então, no final da gravidez, ó, quantidades grandes de ocitocina são sintetizadas pelos núcleos paraventriculares do hipotálamo e são secretadas. Então, cai na corrente sanguínea isso, né? Essa secreção, ela vai ajudar a promover as contrações do parto, porque a ocitocina estimula a produção das prostaglandinas. As prostaglandinas, elas são contracturantes, elas vão fazer a expulsão aqui do bebê. Então, e a ocitocina também, ela causa aumento, né? Então, corroborando com isso, ó, da contratilidade das células mioepiteliais circunjacentes dos alvéolos da mama. E essas células ali, ó, né? Os alvéolos, lembra quando a gente estudou a mama, né? A mama, ela tem vários alvéolos, esses alvéolos, eles se condensam nos ductos lactíferos que chegam no mamilo. Então, esses alvéolos, eles estão cheios de leite, ocorre contração desses alvéolos, e isso faz com que esse leite ele se esvazie, né? Em direção dos mamilos. E toda vez que o bebê sugar a mama da mãe, né? Um sinal reflexo do mamilo, que parte do mamilo para o hipotálamo ocorre e mais ocitocina é liberada. Então, os estímulos à secreção da ocitocina, elas incluem a amamentação propriamente dita, né? O fato da mãe estar amamentando, a visão, né? Que a mãe tem sobre o bebê grudado ali no peito, o odor que a criança tem, o cheirinho do bebê e o som da criança, né? As coisinhas que o bebê faz quando está grudado no nosso peito amamentando. Por isso que a ocitocina, gente, ela é considerada o hormônio do amor, né? Muito mais do que antigamente se pensava lá, que era dopamina, serotonina, nada disso, né? O amor ele é diferente do prazer. E dentre os fatores que inibem a secreção da ocitocina, encontra-se, né, algumas endorfinas que a mãe pode liberar, principalmente quando ocorre, gente, a mastite, né? É um problema que ocorre ali na mama, uma inflamação que ocorre nas mamas, fazendo com que o ato de amamentar ele fique muito dolorido. Às vezes a mama da gente ela racha, ela sangra, né? E isso deixa a mãe nervosa, deixa a mãe ansiosa e isso vai repercutir também no processo de ejeção de leite. E também a gente já viu lá em sala de aula, né? Uma das outras coisas que inibe a lactação é a própria produção do estrogênio. Então, mamães que vão amamentar e que vão tomar anticoncepcionais, esses anticoncepcionais eles não podem conter lá o estrogênio na formulação, né? Então elas vão tomar principalmente os progestágenos, né? Ok? Bom, outra coisa também que é super importante a gente ver que está muito relacionado ao hipotálamo é a regulação dos ritmos circadianos. E o que é um ritmo circadiano? São parâmetros, né? É o conjunto dos parâmetros fisiológicos e metabólicos, até parâmetros comportamentais, que sofrem uma oscilação e que se repete num período de 24 horas. O que a prof está querendo dizer com isso, né? Que geralmente nem todas as funções que a gente tem fisiológica, elas são altamente reguláveis, assim. Aliás, elas acontecem uma vez só, né? E elas se mantêm num ritmo só. Então, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, partes do dia, né? O nosso dia, hoje em dia, né? A gente chama que ele é composto de 24 horas
Isso é o nosso ciclo circadiano, né? São as horas que compõem o nosso ciclo circadiano. E durante 24 horas, a nossa temperatura ela oscila, ela não se mantém sempre. Ah, mas aí vocês podem dizer, professora, mas não é sempre 37, né? Às vezes a temperatura ela dá uma baixada, principalmente na madrugada, né? Durante os ciclos do sono. Os hormônios também, gente, eles obedecem a um padrão fisiológico. Tem hormônio que é liberado muito durante a manhã e tem hormônio que não é liberado durante a noite. Então, o maior pool da liberação é de manhã. Por exemplo, o cortisol, né? Ele é muito liberado no período da manhã. Então, a nossa suprarrenal, ela está em maior atividade para liberar o cortisol, na parte da manhã. Na parte da noite, a gente quase não tem cortisol, né? Assim, ó, anoitecendo, depois do meio-dia até a meia-noite, os níveis de cortisol eles são muito baixos. E daí, depois da meia-noite, ele vai aumentando de novo. A gente já vai ver isso aí direitinho. Então, durante a noite, as dores são mais doídas, né? E as inflamações mais inflamadas, porque cortisol, se vocês lembram, ele tem um efeito anti-inflamatório e analgésico, é o nosso anti-inflamatório natural, tá? Então, esses ritmos circadianos, eles ocorrem em quase todos os organismos, né? E no nosso organismo também, e são gerados a partir de marca-passos naturais ou relógios biológicos. Então, tem determinadas funções que elas ocorrem melhor durante a noite, ou tem determinadas funções que é durante o dia, né? A medicina tradicional chinesa, a gente estuda muito relógios biológicos, né? Relacionados à medicina tradicional chinesa. O principal relógio biológico nosso, ele se situa nos núcleos hipotalâmicos supraquiasmático do hipotálamo. Então, o que acontece aqui nesse núcleo aqui, né? Nessa partezinha aqui do hipotálamo? Ele vai receber informações sobre a luminosidade do ambiente através do trato retinotalâmico. Então, tem uma via que sai da retina dos nossos olhos, né? E chega aqui no hipotálamo, informando aqui o hipotálamo se está claro ou se está escuro. Se está claro, se está escuro, vamos começar pelo escuro aqui, ó. O que o hipotálamo ele faz? Ele se comunica com a glândula pineal, né, que é uma outra glândula que a gente tem, que faz parte do sistema endócrino central, né? E essa glândula ela libera um hormônio que é chamado de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, gente, existe uma sincronização entre os ritmos circadianos do nosso corpo com o ciclo claro-escuro que acontece na natureza, noite e dia, tá? E quem é que faz essa sincronização? O hipotálamo. Havia glândula pineal aqui também, né? Então, se está dia, o nosso corpo se prepara para as ações fisiológicas do dia. E se é noite, para as ações fisiológicas da noite, tá? Esse ciclo circadiano, ó, ele ocorre nas 24 horas do dia. E a gente tem várias mudanças nesse ciclo circadiano, tá? Então, hoje existe uma ciência que a gente chama de cronobiologia, que o pessoal estuda o ritmo circadiano da pessoa, né? Então, a gente tem um padrão, assim, de funções hipotalâmicas, de funções corporais diurnas e noturnas, mas existem modulações de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, né, que não é matutina, é mais vespertina, de manhã ainda está dormindo. E a gente trabalha aqui, a gente está num país onde a gente tem um horário, né, um horário econômico,
um horário comercial, vocês começam a ter aula lá às 7h30 da manhã, nem todos que estão na aula estão excessivamente acordados, né? Efetivamente acordados, tá? Então, olha só para vocês terem ideia. Aqui, ó, vamos começar aqui do meio-dia, né? Então, a gente tá com o sol a pino aqui, ó, né? Então, aqui, ó, das 12 horas até as 18 horas, ó, a gente tem uma máxima coordenação motora, atenção e disposição física, principalmente às 17 horas, gente. É considerado um bom horário para fazer exercício físico, só para vocês terem ideia, né? Às 18 horas aqui, ó, a gente já começa a liberar a melatonina. E essa melatonina é aquele hormônio que vai demarcar o início da noite. Geralmente a gente diz que está anoitecendo às 18 horas, né? E aqui, ó, a gente vai ter, ó, várias oscilações também. Por exemplo, de noite, né? A gente tem a produção lá das 21 às 23 horas, a produção do hormônio do crescimento nas crianças, né? Então, é importante que criança durma, porque é durante o sono que o hormônio do crescimento, ele tá atuando, né, no nosso organismo. Nossa, tem várias modificações durante esse período aí noturno. Ó, aí a gente chegou às 0 horas aqui, né? Aqui a gente já vai, ó, entrando na madrugada, ó. Lá pelas 4 horas da madrugada, a gente tem redução da temperatura corporal. Então, é muito comum a gente ter um friozinho durante a noite, né? Nosso corpo, ele fica geladinho. Às 6 horas da manhã, ó, o nosso cérebro, ele interrompe a produção de melatonina. Então, tá entrando luminosidade no nosso quarto, né? O nosso organismo, ele tá se preparando para, digamos assim, começar o dia. Nesse período aqui, ó, pela medicina tradicional chinesa, é o período que nossos intestinos, eles estão começando a trabalhar com força total. Então, é muito legal, assim, fazer as necessidades aqui, né? Nesse horário aqui. É também um momento ideal para realizar atividades físicas, então a gente tem um momento bom na manhã e no entardecer, né? Então, aqui principalmente, ó, coordenação motora, ó, e disposição física. E vai assim por diante. Então, durante 24 horas, né, de 0 a 12, né, a gente faz o período das 24. Nós temos, assim, várias alterações do nosso organismo. Por exemplo, gente, a pressão arterial, né? Nesse horário aqui, ó, principalmente no finalzinho aqui da tarde, 18h30, a gente tem aumento da pressão arterial, picos de pressão arterial. Nós temos também na madrugada picos de pressão arterial. Então, tudo isso aí está relacionado com o nosso ritmo biológico, tá? A gente chama isso de quê? De ciclo circadiano. E isso obedece um padrão. Então, com relação ali aos hormônios, né? Todo dia de manhã a gente está liberando, olha só. Aí, no caso do cortisol, da liberação hormonal ali, né? O ciclo circadiano de liberação do cortisol é pela manhã, tá? Não importa se tá de noite ou se tá escuro ou se tá claro. Então, a gente tá obedecendo ali o ciclo circadiano. Algumas ações, elas vão de encontro ao ciclo claro-escuro, porque 6 horas da manhã tá amanhecendo. Vocês estão vendo que existe uma sincronização, né, entre o ciclo circadiano e o ciclo claro-escuro. Outra coisa assim que esse slide ele chama a atenção, ó, é com relação à iluminação artificial, né? Então, cada dia mais a gente está vendo, gente, isso aí vai repercutir daqui a uns anos, né? Que as pessoas elas dormem menos.
E por que as pessoas dormem menos? Por causa da luz azul das telas de computador, das telas de celular. Tem, por exemplo, adolescente que fica até de madrugada no computador, no celular. Tiro isso pela própria minha filha, né? Que às vezes tem que sair do meu quarto, pegar o celular dela que ela ainda não dormiu, né? E ela no outro dia de manhã ela tem aula às 7h30 como vocês, assim, né? Então, quanto mais a gente fica com televisão ligada, com computador ligado, com celular ligado, né? Mais a gente está recebendo a informação no hipotálamo, que é dia ainda, né? E a gente está tendo um retardo na produção da melatonina. Então, lembrando que a melatonina é o hormônio da noite, né? Ela nos faz dormir. Como é que ela é liberada? Ela é liberada pela escuridão. Vocês podem ver, né? Quando o dia está muito escuro, o ambiente está muito escuro, o dia está aqueles dias acinzentados, a gente tem mais sono, parece que a gente está com sono. Diferente do dia de hoje. Hoje o dia está maravilhoso, ele está com muita luminosidade, está lindo. Provavelmente, né, a galera já acordou mais cedo, assim, está mais desperta. Quem desvendou todo esse mistério, né, do ciclo circadiano foram 3 cientistas, né? São fisiologistas, 2 deles são médicos. Então, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2017, é uma coisa bem recente, né? Que é o Jeffrey, o Michael Rosbash ou o Michael Young, né? Que é o mais jovem aqui dos 3. Então, independentemente, eles começaram, né, a fazer os estudos dele. Olha, eles começaram esse estudo há muito tempo atrás, ó, e só agora que a medicina, né, ela se abriu sobre a importância aqui do círculo circadiano, tá, gente? Nós temos vários relógios biológicos, né? Mas o relógio biológico do hipotálamo, que regula o circadiano, ele é super importante. Aqui, só para vocês terem ideia, ó, a melatonina, que é esse hormônio aqui da noite, o precursor dela é a serotonina, olha só. Então, o triptofano, ele é transformado em serotonina, isso durante o dia. Aí a gente tem uma liberação de serotonina enorme durante o dia, e de noite essa serotonina ela é transformada, é uma das vias, tá? Em melatonina, ok? Obviamente vocês já podem estar pensando assim, pô, o paciente depressivo, ele pode ter problemas relacionados à liberação da melatonina, né? Por quê? Porque o precursor dela, né, que é a serotonina, ela vai tá com as concentrações baixas, né? Então a gente vai ter distúrbio do sono depressiva. Aqui só mostrando para vocês, ó, o ritmo, né, da glândula pineal a liberar a melatonina, ó. Então, lá na meia-noite, ó, começa às 6 horas, mais ou menos, depende, vocês vão encontrar esse quadro em diferentes literaturas. Mas ali pelas 6 horas a gente começa a liberar a melatonina, né? Ela vai aumentando. Lá na meia-noite ela tá com um pico máximo, 9 horas ali a gente tá com bastante melatonina. E depois o que vai acontecendo? Ela vai diminuindo, ó. Né? Então esse pico ele despenca, e às 6 da manhã a gente já tá com quase, né, nenhuma melatonina, porque tá amanhecendo o dia, né? Isso aí faz parte aqui do nosso relógio biológico, né? O ciclo, ó, por isso que ela controla o ciclo claro e escuro, e ela faz o sincronismo do relógio biológico. Olha só que legal, ó. Cortisol, né? Cortisol, ele é o nosso hormônio liberado pela suprarrenal, que tem ação anti-inflamatória, imunossupressora, né?
Então, qual é o pico do cortisol? Às 6 da manhã. Quando vocês forem prescrever cortisol para os pacientes de vocês, vocês vão mandar que o paciente ele use, né, o corticoide durante a manhã. Por quê? Para que o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal ele não fique totalmente inibido. Nessa parte aqui da manhã, gente, o próprio cortisol liberado pelo nosso organismo, ele já está fazendo feedback no eixo. Então, o cortisol exógeno, ele não interferiria. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, é o melhor horário aí para prescrever o cortisol. Aí, o que vai acontecendo, ó? O dia vai começando, né? Lá pelas 12 horas, ó. Eu tô baixando 18 horas. Os níveis aí de cortisol eles estão cada vez mais baixos. 24 horas não temos cortisol nenhum. Tá lá no zero de novo, né? Então, por isso que as dores nessa fase aqui, ó, elas são mais doídas, né? E as inflamações mais inflamadas por dois motivos. Olha só. Motivo 1, eu tenho pouco cortisol aqui, à meia-noite. E quando a gente tá fazendo o aumento de cortisol, daí vocês podem dizer, mas professora, mas na madrugada os níveis vão aumentando. Só que os níveis aumentam tão drasticamente aqui, né? Tô aumentando de novo, ó, para chegar às 6 horas, tá no pico novamente, que o corticoide ele é imunossupressor, né? Ele tem essa ação imunossupressora. Então ele vai essas inflamações aí que começam a pipocar no indivíduo, elas pipocam assim com mais veemência nesse horário aqui, tá? Então, dor é mais doída porque até as 24 horas ali, no começo da noite, às 24 horas, a gente não tem cortisol nenhum, né? Para fazer essa regulação. Vocês vão ver que os pacientes de vocês que têm asma, por exemplo, eles têm as crises asmáticas à noite, né? Então, nesse período aqui das 24 horas até ali umas 3 e pouco da madrugada, é o período mais crítico. E depois o que vai acontecendo? Ele vai aumentando a concentração. Em contrapartida, esse aumento súbito da concentração causa imunossupressão, né? Momentânea no indivíduo. Então, a gente vai assim, ó, ciclando, né? De dia eu tenho bastante cortisol na parte da manhã, lá ao meio-dia está diminuindo, à meia-noite eu não tenho e assim vai. E ao contrário, a melatonina, se a gente for observar a liberação, a taxa de liberação da melatonina com relação ao horário, ó, então ali às 6 horas da noite, 6 horas da manhã ela tá baixa, ela vai abaixando, ó. Meio-dia não tem nada, gente, o sol tá a pino, né? Tá tudo muito claro. De noite, ali às 18 horas, tá começando a escurecer, tá anoitecendo. Então, eu tô liberando melatonina. 24 horas, olha a luazinha, tá no máximo, no pico total. E assim vai, tá? Então, só para vocês terem noção que esses hormônios, eles obedecem de liberação, ok? Bom, vamos falar um pouco da estimulação, né? Como é que o pessoal descobriu esses centros hipotalâmicos ali, né? É através de experimento, né? Através de mapeamento neuroanatômico. E como é que o pessoal faz esse mapeamento, né? Começou primeiro fazendo nos animais. No período da guerra, gente, da Segunda Guerra, a Alemanha ela veio na frente com relação ao conhecimento de neuroanatomia, né, de neurofisiologia, porque ela fazia lá os alemães, né, o Mengele, né, Joseph Mengele, ele fazia lá os experimentos com gente mesmo, com humano mesmo, não usava rato não, era judeu, era gay, né, era tudo quanto era coisa aí que a gente abomina esse tipo de avanço científico à custa de pessoas. Mas assim, ó,
Hoje, né, um pouco tempo depois, foi feito isso em animais. Hoje a gente não pode fazer isso em humanos, né? Existe uma legislação. E como é que a gente faz? Eu posso estimular essas regiões do hipotálamo via eletrodo mesmo. Eu tenho um estimulador, ó, como nesse caso aqui, ó. Esse estimulador, ele tem um fio e esse fio é acoplado. A gente faz uma cirurgia estereotáxica no cérebro do animal e ele fica com uma espécie de um capacetezinho, né? Onde esse eletrodo ele fica implantado. A gente cansou de fazer isso, né? Fazia isso muito lá no meu mestrado. E outra coisa também que a gente faz, ó, eu posso estimular com drogas. Aqui, só para vocês terem ideia, esse aqui é um canículo, né? É um tubinho de PVC que está acoplado aqui numa agulha hipodérmica. E essa agulha ela está posicionada numa região do cérebro aqui do rato, que deve ser pela posição aqui da agulha, o próprio hipocampo, né? Então, hoje em dia se faz assim, ó, esse tipo de experimentação. Se eu quero, por exemplo, depois a gente vai comentar um pouquinho, né, se a substância que eu estou injetando no animal é uma substância que ela causa, por exemplo, vício, né? Esse animal ele vai aprender uma tarefa, né? E a gente vai conversar com isso anteriormente. Bom, o que eu quero que vocês coloquem aí na cabeça de vocês, ó? A gente pode estimular e a gente pode lesionar, tá? Então, eu posso ter estimulação ou lesão. E foi em função de estimular e lesionar que foi descoberto aqui as funções desses núcleos, ó. Então, qual é a importância, né, de lesar ou estimular experimentalmente, né? É que foi feito um mapeamento, ó, demonstrou aqui o papel da estrutura, né? Na regulação das funções vegetativas e endócrinas que o hipotálamo ele está relacionado. E, inclusive, a influência dessa estimulação ou lesão é no comportamento tanto do bicho, né, quanto em seres humanos. Porque existe um padrão de comportamento muito parecido entre nós, o gato, o rato, né, o camundongo, conforme a estrutura, o núcleo hipotalâmico que está sendo lesionado ou estimulado. Então, só vendo aí o que o pessoal fez, ó. Se eu estimulo a região do núcleo lateral, a gente viu que essa região do núcleo lateral é a região a gente chama isso de centro da fome, né? A gente já viu lá atrás que esse núcleo lateral, quando eu mostrei para vocês os núcleos hipotalâmicos, é o centro da fome. E se a gente estimular eletricamente ou através de uma substância química, eu vou provocar sede e fome, né? Porque esse núcleo lateral, ele está relacionado com o controle da fome e da sede. E, ao mesmo tempo, ele vai induzir no bicho um comportamento de raiva e de posicionamento para a luta, que nem está acontecendo aqui, ó, no gato, ó. Quando o gato, ele fica em posição de ataque, né? Ele tem todo um comportamento corporal aqui, ó. Ele eriça o pelo, né? As garras, elas vêm para fora aqui, a gente não tá vendo, mas as garras, né? E ele sibila, né? Ele vai atacar. O gato, ele faz isso, tá? Então, se eu tô ativando o núcleo lateral, é óbvio, quando ele tá diante de um predador, esse núcleo lateral, ele é ativado, né? Para ele se posicionar nesse comportamento de luta e fuga, né? De raiva. Né? Então, tá assim. Agora, se a gente estimular, ó, o núcleo ventromedial. O núcleo ventromedial, gente, é o núcleo da saciedade, né? Então, olha, ele provoca efeitos opostos à lesão. Que efeitos opostos são esses? A sensação de saciedade. Se eu estimulo, eu estou produzindo saciedade. E daí o que acontece no comportamento do animal? Eu tenho diminuição da ingesta de alimentos e eu tenho tranquilidade e docilidade.
Vocês estão vendo, ó, esses bichos que estão aparecendo, ó, o gato abraçado aqui com o lagarto, eles são inimigos, né? Um ataca o outro. Quando esse núcleo ventromedial ele é estimulado, o que vai acontecer, né? O bicho ele fica quietão, assim, tranquilão, né? Ó, o macaco e o cachorro, né? Então, são dois animais que eles se detestam dentro da escala animal, né? E tá aí o macaco altos, né? Altos carinho aí com o cachorro. Então, a gente tem a estimulação, né? Desses núcleos aqui, especificamente, tá? Agora, se eu estimulo a zona estreita do núcleo paraventricular, eu tô mostrando aqui, ó, qual é a região que está sendo estimulada. Tô estimulando, ó. No hipotálamo. Quando eu faço essa estimulação desse núcleo no hipotálamo, então o animal ele tem uma reação de medo e punição. Uma outra estrutura que está muito relacionada com isso é a substância cinzenta periaquidutal. A gente já viu falar nessa estrutura quando a gente estudou a via inibitória descendente da dor, né? Ela é uma via de analgesia também. Só que qual região? A região ventromedial dessa estrutura aqui, né? Da periaquidutal. Então, quando é estimulado esse núcleo periventricular do hipotálamo, né? Essa regiãozinha aqui, ó, o animal ele assume uma reação de medo. Ele se comporta como se fosse subordinado. Lembra daquela história assim, ó, o fulano, ele saiu com o rabo entre as pernas, né? Essa aferência, essa frase é o que ocorre geralmente quando dois animais eles estão se confrontando e ele se mostra superior ao outro, então o outro é submisso, e o cachorro, por exemplo, né? Eu coloquei aqui o exemplo do cachorro, a gente vê isso muito passeando aí, vendo os pets passear, né? Tem um que avança, o outro bota o rabo entre as pernas. Por quê? Porque ele assume, né? Ele tem uma reação comportamental de medo, de punição. Essa sensação de medo e punição, às vezes ela pode ser tão forte que o animal ele entra em freezing. O que é freezing? Congelamento. Isso acontece conosco também, numa situação de perigo. Tem gente que numa situação de perigo reage rápido, né? E tem gente que congela. Então, por exemplo, né? Nesse caso, eu estou estimulando aqui o núcleo periventricular. Tá? E essa sensação de punição é uma sensação ruim, gente, de desvalorização, né? Isso aí, posteriormente a gente vai ver esses centros de punição, assim como a gente tem centros de punição, a gente também tem centros de recompensa, que vão ser estimulados, né? Que dão uma sensação de bem-estar. Aqui a sensação é de mal-estar no animal. Outra estimulação, ó. Eu estou estimulando a porção anterior daqui, né? O que ele vai promover? Essa região aí, se vocês olharem, né? Fazerem uma comparação entre esse núcleo e aquele desenho que eu mostrei lá no comecinho da aula sobre a relação do hipotálamo com o sexo, desejo sexual, né? Então, em animais, ó, principalmente nas fêmeas, as fêmeas elas adotam a postura de acasalamento, posturas sexuais de acasalamento. A gente observa muito isso lá no laboratório, lá com as ratinhas, né? Se elas estão no cio e se é colocado um macho dentro da caixa, elas assumem esse tipo de posicionamento aqui, ó, postura de acasalamento. Eu fiz uma brincadeirinha aqui do lado, né? Seria aquele período ali que a fêmea está afim e o macho não tá para o sexo, né? Então isso acontece muito ali nas fêmeas. Agora vamos falar da lesão. Então a lesão, né, se vocês sabem o que a estimulação faz, a lesão ela faz o contrário, tá? Ó, se eu estou lesionando a região lateral do hipotálamo, que é a região da fome, é o centro da fome, o que vai acontecer aqui?
vai acontecer diminuição da sede e da fome. Tô lesionando, né? Ó, então ele diminui a sensação de sede e fome até a completa inanição letal. Gente, existe uma consequência em alguns tipos de cânceres, né, de tumores, que dizem que o paciente desenvolve a caquexia. Então, o que é essa patologia? A pessoa para de sentir fome e sede. Ela não come, ela não responde ao estímulo alimentar. E ela morre de inanição. Tá? Então, eu tive uma colega nessas minhas andanças e através da doença, né, do câncer, eu tive uma das minhas colegas que morreu disso. Ela não conseguia comer. Então, fazer o paciente, é lógico, né, não é todo tipo de tumor que provoca isso, né, mas tumores agressivos, eles podem promover esse tipo de coisa, né, e a pessoa, ela não come mais, geralmente essa pessoa, ela tem que ser colocada sob alimentação parenteral, porque o comportamento, né, de comida, a fome, ela desaparece, tá? E hoje existem algumas teorias relacionando essa, né, se é um tumor, principalmente tumor cerebral, onde a gente tem esse tipo de lesão, né, dessa região, então está muito relacionado com o processo, tá? Outra coisa que acontece quando eu lesiono essa região é a passividade do animal, ó, com perda da maioria dos impulsos motivacionais. Então, a parte motivacional, ela fica nula. Vocês lembraram lá, por exemplo, no início, quando eu estou estimulando essa região, olha como o gato ele fica, né? Ele fica em posição de ataque. Aqui eu estou lesionando, então ele tem uma passividade, né? Então é a mesma região. Agora eu estou lesionando a área ventromedial, que é o centro da saciedade. Se eu estimulo, eu paro de comer, porque eu estou saciado. E se eu lesiono, né? Então, ó, o bicho ele passa a beber e comer excessivamente. E além disso, eu tenho uma hiperatividade e agressividade contínua, com surto de raivas extremas ou menor provocação, tá? Então, a gente tem alguns cachorros, né, alguns cães, que foram mudados aí, nesse negócio de criar raça nova, tem essas regiões aí um pouco diminuídas até, né? E dependendo, lá pode acontecer lá um dia o bicho bater a cabeça, lesionar, ele desenvolve esse tipo de coisa. São algumas analogias que o pessoal tem feito nessa região, ok? Então a gente viu que tem circuitos de recompensa, que quando eles são estimulados a gente tem uma sensação de prazer, e tem também circuitos, né, que causam punição. Então, falando um pouquinho dos circuitos de recompensa, ó. O elemento comum ligando todas as emoções é que elas representam alguma reação a um evento reforçador, né? As emoções, por isso que a gente se emociona aí, ó. E os reforçadores, eles podem atuar com estímulos recompensadores ou punitivos. Então, dependendo ali no acontecimento, se esse acontecimento, essa modificação, ela pode me fazer uma sensação de bem-estar, então pode ser um elemento recompensador. Vamos lá, gente. Vocês estão estudando aí para uma prova mega difícil e um de vocês tira, gabarita a prova. Isso é uma coisa muito, é lógico, sem cola, sem nada, né? Pelo próprio estudo. Isso é uma coisa assim muito positiva, né? Eu ficava assim maravilhada quando acontecia. Eu gostava de fazer prova justamente por isso, né? Para ter essa sensação assim, pô, eu sou capaz. Isso é recompensador. Isso fazia com que eu estudava mais ainda, né? Um dos principais centros aí de recompensa constitui o núcleo lateral e o núcleo ventromedial do hipotálamo, tá? Então,
Quando é ativado isso, o núcleo lateral, né? A gente viu lá que o núcleo lateral ele está relacionado com a comida, né? E comer é bom. Então, ele é considerado um núcleo de recompensa. Tem um núcleo aqui de recompensa, que é a área tegumentar ventral, que ele fica lá no núcleo accumbens. É um circuito dopaminérgico, que ele é muito estudado. O principal, né, o mais estudado é esse, que a gente chama de centro de recompensa, que estou aqui representando em verdinho, ó. Então, essa área tegumentar ventral, os neurônios dopaminérgicos, eles saem daqui, ó, eles fazem conexão aqui com o núcleo accumbens, essa área fica toda estimulada, e se essa recompensa é uma recompensa boa, né, se a emoção que é gerado, ou se o estímulo gerado é um estímulo recompensador, ele digamos assim, ele é consolidado na forma de memória, lá no córtex pré-frontal. Né? Lógico, vai passar aqui pelo hipocampo, né, para ter o processo de consolidação, mas a gente vai ter uma memória positiva. E esse circuito, ó, cada vez que eu estiver diante desse estímulo recompensador, esse circuito ele é ativado, que a gente chama de circuito de recompensa, né? Um monte de coisa. Hoje, pessoal, isso aqui eu peguei de um artigo, né? Esqueci de botar aqui o autor, né? Esses circuitos de recompensa e punição, eles estão envolvidos com as doenças neuropsiquiátricas, né? Como, por exemplo, né, a ansiedade, a depressão, né? E o que se sabe hoje em dia, né, gente? O que é um indivíduo deprimido? Parece que ele perdeu o encanto pela vida. E esses circuitos aqui, essas regiões ali, elas precisam, de vez em quando, isso acontece fisiologicamente, né, neuroanatomicamente, nós termos um processo chamado de neurogênese, tá? Então, o que é a neurogênese? Neuro, né? Eu tenho a formação de novos neurônios. Nós temos ali um fator que a gente chama de BDNF, que é um fator é como se fosse uma substância que estimulasse os neurônios a se desenvolverem, a formarem mais conexões ali, né? Então a gente chama o BDNF de fator neurotrófico. E geralmente a gente observa, isso já é comprovado cientificamente, que as pessoas depressivas, inclusive tem uma teoria, que é a teoria neurotrófica da depressão, as pessoas depressivas têm pouco desse fator, o cérebro da pessoa diminui o fator. Quem é que está relacionado com a diminuição desse fator, desse BDNF? O estresse. Numa situação de estresse prolongado, a gente tem muita liberação do cortisol. Esse cortisol, ele induz a inibição da produção do BDNF, isso a longo prazo, né? Um período de estresse a longo prazo. E a gente não tem liberação de BDNF, a gente não faz neurogênese e a gente entra num quadro de depressão. Então, eu tenho neurogênese reduzida. E depois, né, quando a gente começa a tomar lá os antidepressivos, nós temos novamente, está comprovado tanto em bicho quanto em homem, tá, gente? A gente tem uma restauração. O que é um tratamento bem feito? É um tratamento onde, né, através da medicação, a gente consiga fazer com que aconteça isso no cérebro do paciente. Então, o paciente ele recupera o humor, né? O distúrbio de humor ele está recuperando, tá? Então, isso isso é muito controlado também ali. Esses neurônios aqui são neurônios que liberam serotonina, dopamina, né? Então, a gente precisa desses neurônios, da concentração desses neurônios no nosso cérebro, tá? Depois vocês
quero que vocês aumentem aí a tela, né? Não dá para eu aumentar isso agora, senão eu vou interromper o vídeo, né? Mas a gente vai ter que ter, no caso aqui da depressão, né? O que ela é a depressão, qual é a relação dela com suicídio? É como se a pessoa ela perdesse a alegria de viver, né? Então ela entra num quadro, gente, que a gente chama de anedonia, que é a falta de prazer. Vamos supor aí, né? Vocês estão olhando aí o vídeo lá, a Rafa gosta muito de vôlei, vamos supor, né? Adora vôlei. E a Rafa aí na turma de vocês é a pessoa que chama vocês aí para as rodadas de vôlei. E ela entrou em depressão. E nem o vôlei, que era uma coisa tão prazerosa para a Rafa, isso não acontece mais, no caso da depressão dela. Então ela entrou num quadro anedônico, que é um dos sintomas, né, dos 3 sintomas principais que vão auxiliar vocês a fazer o diagnóstico da pessoa deprimida. Ah, vamos supor ali o Tiago. O Tiago adora estudar, ele gosta de estudar coisas difíceis. E ele gosta de mostrar que ele estuda, né? Ele gosta de desvendar as coisas, isso dá prazer para ele. Estudar, pegar lá o gaito, seja lá, né? O que for lá e desvendar. E isso é uma característica dele. Ele se sente feliz fazendo isso, né? E daí o que acontece? Tiago entra numa depressão, papapá. Um quadro anedônico do Tiago é a falta de interesse, ele vai perder interesse por essa atividade que ele era prazerosa. Então ele entrou no quadro anedônico. Esses quadros anedônicos aí estão relacionados com a baixa de BDNF, a baixa de neurogênese, né, nessas regiões do sistema límbico, principalmente, gente, lá no hipocampo. Aí você diz, mas professora, não é a amígdala? A gente tem neurogênese e amígdala também, mas principalmente no hipocampo. Então o hipocampo não é uma estrutura que só é relacionada à memória propriamente dita, né? Ela tem isso também. Como é que se descobriu esses sistemas de recompensa? Através de experimentação, muitas vezes em animal. Então o mapeamento ele começou sendo feito por macacos, né? Então antigamente se usava muito macaco. Então vamos supor o que o cientista ele fazia aqui, né? Ele colocava aqui uma cânula numa região aqui do sistema nervoso, e a partir do momento, olha só, a partir do momento que o macaco ele acionava a alavanca, era introduzido aqui no sistema nervoso ou uma substância estimulante, ou ele recebia um choquinho elétrico, tá? Isso dava uma sensação de prazer pro bicho. Então, vamos supor, a gente não sabe nada disso, mas eu coloquei lá, eu sou uma neurocientista, e eu coloquei uma cânula no hipotálamo ventromedial, né, lá no animal, a cânula no animal. E cada vez que o animal ele acionava a alavanca, eles são treinados, né? O bicho ele começa a explorar ali, uma hora ele aperta a alavanca, e na hora que ele aperta a alavanca, ele recebe esse choque elétrico, ele recebe um estimulante. E ele se sente tão bem que ele começa a fazer, né, o acionamento da alavanca para ter essa sensação, tá? Então, a partir desse tipo de coisa que o pessoal foi descobrindo lá os circuitos da recompensa, ok? Então, essa substância ou esse estímulo aí, ele está estimulando regiões que causam prazer. E essa causa de prazer, então, ela foi toda mapeada. Começou com macaco, né? Depois com rato. Aqui a gente tem essas caixinhas ali no laboratório. Posso até mostrar para vocês. A gente chama essa caixinha de Skinner. Tá? O camundongo, ele recebe também, ó. Pode ser feito esse tipo de evento no camundongo, né? E ele recebe também essa sensação, né, esse estímulo de prazer.
é feito no pombo, ali o pessoal da Federal de Santa Catarina, a professora Silene, o professor André trabalham muito com sistema de recompensa em pombo, eles usam os pombinhos, né? Então, em cima do pombinho aqui tem a estimulação dessas regiões aqui, então o pessoal trabalha muito com isso. Uma pessoa que trabalhou muito com isso, que era aluna de mestrado lá, é a professora Silvana Tomazoni. Ela é da anatomia ali. Não sei se ela dá aula para vocês, mas ela dá aula para o pessoal da psicologia. Ela é muito boa nessa parte. Então, o mestrado dela foi feito lá no laboratório da Silene, né? Eles trabalhavam com estimulação, tá? Estimulando eletricamente aqui, né? O bicho. Ó, quando a gente tá fazendo uma coisa bem prazerosa, olha aqui, né? Ontem eu tive mais ou menos essa sensação, porque eu ganhei chocolate da Letícia e ainda da Cacau Show, que eu já não gosto. Provavelmente meu estímulo de recompensa foi assim, ó. Então eu tô estimulando isso, né? E se essa sensação é uma sensação muito prazerosa, gente, esse circuito ele fica hiperativado, então a pessoa ela vicia. Então o circuito de recompensa ele está muito relacionado com o vício também. Toda vez que a gente tem um ato prazeroso, uma sensação prazerosa, né, algum evento prazeroso, esse circuito ele é totalmente ativado, né, é um circuito dopaminérgico, a área tegumentar ventral, né, e daí a gente tem essa sensação prazerosa, ok? Ó, então os experimentos, ó, qual é a importância disso voltando para o comportamento? Qual a importância dos centros de punição e de recompensa no comportamento do indivíduo, né? Então, os experimentos em animais, ó, eles mapearam centros de punição, que são regiões aqui do sistema nervoso central, que quando estimuladas por eletrodos, elas fazem com que os animais mostrem sinais, né, ou comportamentos de desprazer, de medo, de terror e de punição. Lembra lá com o cachorro com o rabo entre as pernas, né? Quais são as áreas do cérebro que acontece isso? A substância cinzenta periaquidutal e as regiões periventriculares aqui do tálamo, mas principalmente aqui do hipotálamo, né? O nosso foco aqui é hipotálamo. Por incrível que pareça, as áreas menos potentes é a amígdala e o hipocampo. E vocês já podem estar até fazendo analogia, né? Relacionando por quê? Porque a amígdala, ela nos dá principalmente a conotação positiva das coisas do dia a dia, né? Não como a punição. Então, o centro de punição, ele pode muitas vezes inibir o centro de recompensa. Eu posso estar tendo muito mais eventos punitivos do que recompensatórios. E isso mostra que a punição e o medo, eles podem prevalecer sobre o prazer e a recompensa. E essa analogia que se faz, ela está muito envolvida com as teorias das patologias do sistema nervoso central. Gente, é só vocês passarem a observar o indivíduo que tem a crise do pânico, por exemplo, né? O indivíduo que ele tem a depressão profunda, endógena, né? Ele passa a reverberar mais, o paciente ele se fecha numa casa, né, numa caixa punitiva. Então ele tem, por exemplo, ele tem aquela sensação de que não vale a pena viver, que tudo que ele faz é uma bosta, né? Desculpe a expressão aqui, estou usando isso no vídeo, mas é verdade. Então ele reverbera nessa vibe aí da autopunição, tá? Então isso pode estar acontecendo. Aqui são algumas funções, ó, comportamentais relacionadas a estruturas límbicas, ó. Então a raiva, a associação dela é com os centros de punição. Quando esses centros de punição eles são acionados, o bicho ele fica irado. Então ele desenvolve padrões de raiva, né? Que isso pode ser provocado por estimulação forte de centros de punição, como por exemplo a região lateral do hipotálamo. A gente já viu isso, né? Estou lá estimulando essa região, como é que o gato fica, lembra? Ó, então ele tem uma postura defensiva, ele estende ou mostra as garras, ele levanta a cauda,
ele sibila, na realidade ele não cospe, né? Quem cospe é a gente, mas ele baba, né? Então quando o bicho ele tá, a gente observa isso no cachorro também, a raiva, né? Ele tá espumando, ele emite sons próprios, por exemplo, o gato, o cachorro ele rosa, aquela coisa. Ele desenvolve a piloereção, ó, que vocês estão vendo aqui que ele tá todo arrepiado, né? E ele focaliza, ele tem focalização em midríase, naquilo que ele vai atacar, seja o rato, seja, sei lá, a cobra, né? A gente observa muito isso com gato e cobra. Então, na menor provocação, ele tem o ataque. E o contrário desse padrão, ele é observado nos centros da recompensa. Se tu aciona o centro da recompensa, tu não vai encontrar isso no bicho. Nós temos, ó, os nossos centros de punição aqui, né? Acho que todo mundo já viveu um dia de ira, né? Um dia horrível, que tudo deu errado, que tu chega assim, meu Deus, tu fica assim num estado, né? Isso é encontrado desde das tenras faixas etárias. Olha só essa menininha aqui, ó. Ela tá, parece que possuída. Provavelmente a comidinha que foi oferecida para ela, eu não gosto dessa papinha, né? Então ela tá assim com uma raiva tremenda. E esse aqui ele tá exasperado de ódio, de raiva. Tá irado. Uma pessoa irada, né? Tá descontrolado aqui. Então o centro de punição, a raiva, a ira que ele tá sentindo, ele tá sobressaindo ao centro de recompensa, que é a região, né? A substância cinzenta. Espera aqui, mostrando para vocês. Então, ó, qual é a importância da recompensa e da punição no comportamento? Gente, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver isso, tá? Ó, quase tudo que a gente faz na vida, ela tá relacionado aí com a recompensa e a punição. E se a gente tá fazendo algo recompensador, que alguém elogia, por exemplo, né? A gente continua a fazer. Se a gente for punido, a tendência é a gente parar de fazer. Né? São as coisas... Por isso que eu digo, gente, criança tem que ter limites. Tá? Uma coisa é você ser o amiguinho do seu filho, outra coisa é ser o pai e a mãe do filho. Então, o limite tem que ter. E a gente só funciona com limite, né? Vocês vão ver isso. Ó, então, os centros de recompensa e punição, eles se constituem em um dos controladores mais importantes das nossas atividades físicas, sociais, dos nossos desejos, das nossas aversões e também, né, consequentemente, das nossas motivações. Tem coisa que nos motiva, né? Tem situações que esses centros de recompensa eles são ativados e a gente tem sensações de prazer, né, de deleite. E tem momentos que é o centro de punição, a gente se sente, digamos assim, amedrontado, às vezes a gente se sente culpado, né? Então, acontece bastante. Então, ainda falando da importância da recompensa e da punição no aprendizado e na memória. Aqui a gente está mexendo né, no hábito, fazendo assim analogia, né, a referência do hábito ao reforço. Então, experiências que não causam recompensa ou punição, elas são pouco lembradas pela gente, nosso cérebro deleta isso, né? Se um estímulo ele não provoca recompensa ou punição, ao ser repetido, a pessoa pode se habituar. Então, gente, quem se habitua ao sofrimento, né? Não é que ela passe a ignorar por completo o estímulo ele está ali, todo dia ela está sofrendo, mas ela se habitua à situação, isso é perigoso, né? E se o estímulo ele causa recompensa ou punição, ao ser repetido, então ocorre uma resposta reforçada. Eu posso ter uma resposta reforçada à punição e eu posso ter uma resposta reforçada também à recompensa, ok? Então, é isso. A amígdala, né? Falando um pouquinho da amígdala, ela é também super importante, né? Então, ela vai receber sinais neuronais de todas as regiões do sistema nervoso central também, né? Faz parte do sistema límbico. Ó, ela é considerada a janela pela qual o sistema límbico vê o lugar onde a pessoa
tá no mundo, né? E ela vai atuar junto com o hipotálamo no controle das funções neurovegetativas, né? Ela controla junto com o hipotálamo as nossas manifestações relacionadas ao sistema nervoso autonômico, principalmente no que tange aí a regulação aí dos hormônios e dos neurotransmissores, né? A amígdala ela vai participar da resposta de alerta, de defesa, ela participa dos nossos comportamentos defensivos e ela está envolvida com as reações de medo e ansiedade, e principalmente com as nossas emocionais, tá? Então, olha só, né? Essa figura tem na maioria dos livros aí de neuroanatomia, né? Falando aqui da função da amígdala, quando o cara ele se confronta aqui com a cobra, né? Então, rapidinho, dado o start lá para a amígdala aciona lá o hipotálamo, e o hipotálamo ele vai desencadear, aciona o sistema simpático, lembra, né? E o sistema simpático ele vai desencadear as respostas de defesa. Eu vou fugir, eu vou correr do bicho, né? Como é que vai ficar a minha pressão? Como é que vai ficar os batimentos cardíacos? E outra coisa, aqui do ladinho da amígdala a gente vai ter o hipocampo, né? Então, por exemplo, aqui se eu já sei que a cobra ela causa isso, né? Se eu me lembro de alguma situação, se eu tenho alguma memória pré-formada com relação ao ataque de uma cascavel, por exemplo, né? Eu já fico de alerta. Então, todo esse sistema me deixa de alerta. Para mim, geralmente aqui, não é pegar a cobra pelo rabinho, ó, é fugir mesmo, né? Ó, então, algumas funções dela aqui, ó. Estimulação da amígdala em animais leva a movimentos involuntários tônicos. A gente observa muito isso lá no laboratório, né? Movimentos circulares. Às vezes o bicho fica rodando em círculo na caixa, né? Estimulação de núcleos da amígdala desenvolve padrões de raiva similares aos do hipotálamo. Reações de defesa, de prazer, né? Atividades sexuais, algumas atividades sexuais estão relacionadas aqui no macho, ó. A ereção, o cobrimento da fêmea, né, movimento copulatório e a ejaculação. E ela, né, a gente já tinha referido isso, ela fornece a conotação emocional dos acontecimentos diários ligados às emoções aí do nosso dia a dia. Então, ela vai adequar a amígdala, é uma estrutura do sistema límbico, que ela adequa o comportamento conforme a ocasião que o indivíduo está tendo, né? Então, se eu estou num local onde eu posso expressar comportamento de felicidade, de emoção, né? A amígdala ela faz isso, essa conotação. Esse cara aqui, que é o Claude Debussy, né? Eu gosto muito de ver a história desses cientistas ali, o que eles fizeram em termos de neurofisiologia, né? E ele fazia ablação, ele fazia lesão, né, bilateral da amígdala em bicho. E o padrão de resposta ele chamou de síndrome de Claude-Debussy. Só que depois foi descoberto que isso acontecia também em seres humanos. Então, por exemplo, eu tenho um tumor na região da amígdala e eu posso desenvolver os mesmos sintomatologias da síndrome de Claude-Debussy, tá? Então, no animal, por exemplo, ele fez isso, né? O que o bicho apresentava? Um comportamento corajoso, ele perdeu o medo. E o medo, gente, ele controla nossos comportamentos, né? Ter medo demais não é bom, mas não ter medo nenhum também não é bom, né? Porque o medo ele dá um freio, né? Dá uma freada na gente. O bicho ele desenvolvia extrema curiosidade sobre tudo. Ele não formava memórias aversivas, então ele esquece rapidamente, né? Ele tem uma tendência de colocar tudo na boca e comer objetos sólidos, ele não faz distinção, né? E ele desenvolve um apetite sexual tão forte que ele tenta copular com animais imaturos,
com animais de mesmo sexo, animais de diferentes da sua espécie, né? E até em objetos inanimados. Foi observado isso em alguns indivíduos que tiveram ablação, né? Bilateral da amígdala em seres humanos, né? Então, como, por exemplo, se entrava no quarto dessas pessoas no hospital, né, se o indivíduo lá, o paciente, ele estava tentando copular com o travesseiro, com o bidê da cama e assim vai. Para vocês terem ideia, isso é do trabalho do Bursi, né? É um trabalho antigo, legendário aí. Então ele fez a ablação aí no gato, da amígdala do gato. O gato ele queria copular com o cachorro, com o jabuti, com gatinhos menores, né? E também ali com o macaco. Então ele não distinguia mais o tipo de parceiro sexual na questão, né, do comportamento sexual, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e deixei aqui um vídeo do YouTube que fala muito sobre o hipotálamo. Eu acho maravilhoso isso, né, para sedimentar o estudo de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Ela, né, se estendeu um pouquinho. Na realidade, eu poderia ter feito o vídeo em várias etapas, mas dá muito trabalho isso, então eu toquei direto. Quando estiverem cansadinhos, parem, vão lá, tomem um cafezinho, né? Ativem o sistema de recompensa aí pela aula. Também deixo aqui, gente, os livros mais punks que eu já li na minha vida. Da Suzane Herculano, já falei dela, né? Do Roberto Lente, que foi o orientador da Suzane Herculano. Agora ela já tá meia velhona, mas aqui ela tava bem gatinha. O Richard Dawkins, que ele fez esse livro aqui, O Gene Egoísta, mostrando, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? O comportamento de alguns animais ali com relação a passar para frente os dados genéticos dele, né? Então, a gente tem um gene lá que é egoísta, então é bom ler esse livro. O Erro de Descartes, eu falei bastante do Antônio Damasio. Lá na aula de memória eu mostro ele, né? Ele está estudando um caso clínico acontecido no Brasil há uns anos atrás. Vocês deem uma olhada naquela aula, a aula está muito boa. Então ele tem esses livros aqui, ó. O Erro de Descartes, que é muito bom. A Estranha Ordem das Coisas. Sentir e Saber. E o Sentimento de Si. Eu coloquei os 4 dele que eu mais gosto, tem mais livros, né? Tem mais autores, mas queria assim que fosse acionado o centro de recompensa de estudar neuroanatomia, né? Neurofisiologia. É muito lindo, tá, gente? É muito, muito gostoso, né? A gente tá por dentro dessas coisas. É a nossa última aula. Não vou me estender muito porque eu vou chorar. É muito prazeroso, eu tenho assim muito prazer, amo o que eu faço, de passar para vocês com muito carinho, né? Sempre foi com muito carinho que eu me dirigi a vocês, tanto presencialmente como eu estou me dirigindo agora através do vídeo. Um beijo e aproveitem a aula. Amo vocês. Então vamos lá.